E nesta manhã nós temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais na Bíblia, da Bíblia. E eu quero convidar você a iniciar esse nosso aprendizado abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós encontramos um episódio muito interessante. Na verdade, é o fechamento desse episódio, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é muito conhecido por várias falas interessantes, principalmente pela fala das bem-aventuranças, não é verdade? Mas também temos algumas outras coisas interessantes no Sermão da Montanha. Por exemplo, o Sermão da Montanha é um discurso de Jesus e ele pode ser lido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, mas também ele foi fragmentado em todo o Evangelho de Lucas. Isso é muito interessante porque o que nós lemos de forma direta em um livro, nós lemos de forma separada, detalhada, fracionada em todo um outro livro. E nesse discurso, Jesus, ele profere lições de conduta moral, também ele dita e normatiza algumas ações espirituais, principalmente em direção à nossa conduta cristã. Além disso também, os discursos contidos no Sermão da Montanha, eles também fazem um resumo dos ensinamentos de Jesus sobre o reino do céu, o reino instituído pelo Messias. Um teólogo chamado John Stott, em um livro de meditações chamado A Bíblia Toda, o Ano Todo, ele disse que a essência do Sermão da Montanha é o seguinte: não sejam iguais a eles. Ou seja, tenha como referência a Deus e procure uma norma de vida diferente dos crentes da época, para que assim você possa então representar bem o reino. E assim, Cristo ele pregou sobre uma contracultura, sobre algo diferente daquilo que eles conheciam e viviam. Ele fala de forma aberta sobre justiça, sobre influência, sobre piedade, sobre confiança, sobre ambição. Fala também sobre o desafio radical de escolher o caminho de Deus em meio a tantas outras tentações e ofertas que nós temos. E ele também incluiu alguns princípios éticos e morais e revelou a nós, por mais seja desagradável, muitas vezes contrariar algumas pessoas, até mesmo que nós amamos, ainda é muito melhor do que desagradar a Deus. Por isso, quero convidar você para juntos nós meditarmos em um dos últimos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 7, nos versículos 24 e 25. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus antes dessa leitura? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua casa, de adorarmos o Teu santo nome, de podermos oferecer ao Senhor a nossa adoração e também a nossa vida, nosso corpo em oferta ao Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor nos ilumine agora ao aprendermos a Tua palavra e assim que estejamos cada vez mais em Tuas mãos, escolhendo o Senhor, abraçando a Tua palavra e servindo a Ti de coração completo. Em nome de Jesus. Amém. Mateus no capítulo 7, no versículo 24 e também o versículo 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É interessante que todo aquele que ouve estas minhas palavras, eram todas aquelas pessoas que estavam ali, amontoadas, ajuntadas, em um ajuntamento, em uma aglomeração santa para ouvir o que o Messias lhes falava.
Hoje nós temos a palavra de Deus, aquela do Sermão da Montanha e várias outras, através da nossa Bíblia, através desse livro especial, que ele parece até mesmo que é uma fonte sem fim, inesgotável, de tamanho conhecimento, de tamanha orientação. Por quê? Porque é justamente feita por uma orientação divina, uma inspiração que nos leva à salvação. Todos os livros produzidos por seres humanos, todos os livros que você estudou, todos os livros que você já leu, todos eles já passaram por edições, por renovações, por atualizações. E a Bíblia, ela se mantém fiel à palavra de Deus em todos os tempos, em todas as eras. Ela se mantém útil para quem mora aqui em Cacoal, mas também para quem mora em Porto Velho, para quem mora em São Paulo, para quem mora no Japão, para quem mora na Espanha, para quem mora lá no Timor-Leste. Porque a palavra de Deus, ela é universal. Todas as pessoas, todas as criaturas de Deus, elas são abençoadas por uma palavra que foi escrita há muito, muito tempo atrás. Se fôssemos olhar somente com os olhos humanos, com a razão humana, nós poderíamos pensar o seguinte: algo que foi finalizado a sua escrita no ano 100 depois de Cristo, aproximadamente, não teria valor nenhum 1920 anos depois. Não é verdade? Mas quando pensamos de que Deus, Ele inspirou, como vemos a própria Bíblia dizendo, olha, Deus inspirou porque Ele mostrou o desejo dele de cuidar de cada um dos seus filhos e mostrar o caminho que eles devem seguir. A Bíblia, ela tem uma razão para existir. E a razão da Bíblia existir é justamente o fato de que ela é o guia deixado por Deus para que eu possa ter acesso em todo tempo, em todo lugar e em qualquer situação. Aqui nós encontramos orientações para quando estamos enlutados, para quando estamos doentes, para quando estamos com a vida financeira desastrada. Aqui encontramos orientações antes de sairmos de uma viagem, para uma viagem. Aqui encontramos orientações de como viver em paz com o nosso vizinho. Aqui encontramos orientações de como viver cada dia mais perto de Deus e servindo a Ele de coração completo. Aqui encontramos orientações antes de casar. Aqui encontramos orientações antes de termos filhos e depois de termos filhos. Aqui encontramos orientações de como tratar os nossos pais. E muitas outras orientações. Nós sabemos muito bem disso. Mas de vez em quando surge uma dúvida. Será que a Bíblia tem toda essa autoridade mesmo? Será que a palavra de Deus, ela tem toda essa autoridade mesmo na minha vida? Como que você vê a Bíblia? Você vê a Bíblia como um livro atual que mostra o direcionamento certo da sua vida espiritual? Quão importantes são os ensinos da Bíblia para você? Quão importantes são os ensinos da Bíblia lá na sua casa, na sua família? Você leva a sério o que a Bíblia diz? Quando você encontra um versículo bíblico que vai de encontro à sua vida ou algum comportamento seu, quando você encontra algum versículo bíblico que é uma advertência ao seu estilo de vida, como que você reage? Como que você reage? Sabe, é interessante entendermos que quando nós lemos a palavra de Deus, nós não lemos algo que um outro ser humano falou para nós. Nós não lemos algo carregado de segundas intenções.
Nós não lemos algo que talvez é uma alfinetadinha, uma indireta. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos uma orientação acima de qualquer ação humana, acima de qualquer defeito humano, porque entendemos ser a infalível vontade de Deus. Agora, Satanás, em todo o tempo, ele foi tentando minimizar o poder dessa palavra. E o cristianismo medieval, ele instituiu a tradição acima da inspiração. Tanto é que no Catecismo da Igreja Católica, na página 82, nós encontramos o seguinte: tradição, acima de tudo, veio por meio dos símbolos da fé, como os credos ou dos apóstolos, ou através da liturgia e na vida da igreja, das pregações e dos santos, nos escritos dos padres e nos doutores da igreja, que nos primeiros séculos transmitiram a fé. Aqui nós encontramos uma tentativa que não é de Deus, para que haja algo com o pé de igualdade ou em algumas situações até um pouco superior à palavra dele, direcionando a vida espiritual de várias pessoas, de muitas pessoas, de milhões de pessoas. Mas esse não é o único empecilho. Um outro empecilho, por exemplo, para se acreditar na autoridade da Bíblia, pode até mesmo estar aqui, dentro da minha cabeça, dentro da sua cabeça. Sabe o que é? Talvez eu leio alguma parte da Bíblia, uma história da Bíblia, uma narrativa bíblica, um salmo, e eu então penso, sim, está escrito desse jeito mesmo. Não vou discutir sobre o que está escrito, mas eu entendo dessa forma para a minha vida. Interessante isso. Interessante isso, sabe por quê? Porque muitas vezes, através da razão, nós trocamos a orientação divina pela minha vontade, pelo meu desejo, pelo meu entendimento, pela minha crença. Não é uma tradição que eu recebo de nenhum lugar, eu formalizo algo em minha vida. E assim, o que eu leio e acho interessante, eu coloco para mim, eu aplico em minha vida. O que eu acho que não é para o meu tempo ou que não serve mais, eu então descarto e não valorizo. Não acho que seja útil mais. A razão humana, ela muitas vezes se torna um empecilho para nós aceitarmos todas as orientações bíblicas. Uma outra coisa que é um empecilho e que tem se tornado cada vez mais forte no meio cristão, no meio evangélico, é justamente as sensações. As sensações, ela tem como base o seguinte: o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, o que está escrito é caneta e papel, isso aqui aceita qualquer coisa, o que importa são as sensações que eu tenho pelo espírito. E então, nós encontramos uma mensagem que acalma. Ah, sim, esse é o lugar, estou buscando isso. Para alguns, não, essa aqui limpa minha mente, fico leve depois de ter essa prática religiosa. Ou muitas vezes alguns já sentem algumas necessidades diferentes, como um formigamento, uma dormência, um êxtase espiritual. Alguns já gostam do seguinte: olha, minha parte preferida do culto é quando eu fico suado, quando me dá calor, e depois eu durmo em paz na minha casa. Esse é o culto verdadeiro. E tem alguns também que já entendem um pouquinho diferente e
além das sensações no seu corpo, ele também gosta de ter experiências, por exemplo, no monte, onde sente um vento frio, as folhas que pegam fogo, mas não queimam, e aquilo o envolve de tal forma que ele sente algo diferenciado ali. Querido, as sensações são importantíssimas. As emoções têm grande valia no nosso contexto emocional, no nosso contexto espiritual. Mas todas essas sensações e todas as mensagens tidas nessas sensações, elas têm que estar de acordo com o que Deus falou. Porque se não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, não é bíblico, não é de Deus. É fabricação de seres humanos. Em nosso tempo, estamos tendo acesso também a alguns profetismos modernos. Os profetismos modernos, eles têm como base em uma revelação divina, aonde o Espírito me revelou e eu estou te falando. E se você não fizer tal coisa, vai acontecer uma catástrofe na sua vida. O irmão que você mais ama, ele pode se acidentar e eu não sei dizer o que vai acontecer depois, o resultado desse acidente. Esse profetismo moderno é um profetismo catastrófico, aonde supostamente a revelação divina leva a pessoa a aceitar a Deus por medo de acontecer algo desgraçado em sua vida, por acontecer uma tragédia em sua vida, ou na vida de alguém que ama. E aí eu fico pensando o seguinte: então eu tenho direito de escolha ou não? Eu tenho livre arbítrio em minha vida espiritual ou não? Deus me concede essa liberdade ou não? Já está definido? O que é que está definido? Lutero disse uma certa vez: um sacerdote ou um pastor tem autoridade, mas não pela função, mas pela lealdade que tem com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a base para toda e qualquer ação espiritual. E aqui nós encontramos o equilíbrio necessário entre todos os pontos de uma adoração e o conhecimento necessário para obtermos a salvação através dos méritos de Jesus na cruz do Calvário. E devemos entender que cada seguidor, não somente um pastor, não somente um líder religioso, mas todos nós, todos os que servem a Deus, devem andar em conformidade com a palavra de Deus. E não existe transformação verdadeira, reavivamento verdadeiro, sem o conhecimento, sem o estudo da palavra de Deus. Na época da Reforma, nos anos de 1800, nós encontramos algumas expressões interessantes. Por exemplo, os reformistas, eles defendiam uma expressão chamada sola scriptura. Sola Escritura é um princípio doutrinal fundamental na Reforma Protestante. Se baseia em uma das 5 bases de ensinamento e mostra que somente a Bíblia, somente a Escritura tem a primazia diante de qualquer discussão com qualquer outro meio. É a Bíblia que importa. Uma outra expressão em latim utilizada nessa época da Reforma foi tota scriptura, que é justamente o significado que a Bíblia ela não pode ser fracionada entre um aprendizado bíblico e um aprendizado contrário qualquer ou que não seja bíblico. E sim, toda a compreensão deve ser bíblica e a Bíblia por si mesmo ela se interpreta. Todo o conhecimento necessário nós encontramos aqui. E a base, uma das bases bíblicas para isso, nós encontramos no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia. É um texto conhecido, mas um texto com um ensinamento
profundo e importantíssimo. 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e também o versículo 17. Segunda Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Você encontrou aí? Podemos ler? Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E o versículo 17, qual o objetivo disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e também seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que coisa fantástica isso aqui. Que esclarecedor. Qual é a parte da Bíblia que deve ser levada a sério? Toda. Ah, mas tem um versículo da Bíblia que eu não gosto dele. Ou seja, deixa eu dizer para você uma coisa. É a palavra de Deus, querido. Tire lições de toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela tem a sua serventia. E quando eu leio toda a Escritura, eu tenho a oportunidade de aprender todo o ensinamento divino para mim. Além disso, o que eu acho interessante é o seguinte: através da Bíblia, através dos ensinos bíblicos, eu tenho a oportunidade de me aperfeiçoar para a obra de Deus e também para toda e qualquer boa obra, porque a orientação divina me capacita a ser um melhor funcionário, a ser um melhor servidor público, a ser um melhor patrão, a ser um melhor gerente, me capacita a ser um melhor marido, a ser um melhor filho, me capacita a dar um bom exemplo, um bom testemunho por onde eu passar. Sabe, é interessante, Calvino, ele considerava a Bíblia, a palavra de Deus, como um tripé. Primeiro ponto é o seguinte: ela mostra a minha necessidade de salvação. Segundo ponto, ela condena o meu pecado. E terceiro ponto, ela é uma norma de conduta para a minha vida. Olha que interessante. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o quão distante eu estou dos caminhos de Deus. Então eu sinto necessidade e a importância da salvação. Quando eu leio a Bíblia, eu verifico quão pecador eu sou, porque a Bíblia mostra o meu pecado, mas também a Bíblia, ela mostra como eu devo andar, como deve ser a minha conduta de vida. É interessante que nós buscamos ler a Bíblia. E muitos de nós sejamos talvez especialistas no livro de Gênesis. Não é verdade? A gente começa a ler no início do ano, aí depois desiste. Começa a ler de novo no início do outro ano e desiste. Mas sabe o que eu acho interessante? A gente começa a ler, depois que falha alguns dias, fala assim: ah, não, eu não vou dar conta mais. Aí você deixa de ler o restante do ano todo. Porque você vacilou em alguma situação. No início, querido, não é assim. O desejo de Deus é que você formalize um plano para que você possa ler a Bíblia, para que você possa na sua casa ter um momento de estudo da Bíblia, para que haja um momento de adoração a Deus. Mas é interessante que a Bíblia, ela deve ser lida, mas também ela deve nos direcionar a não somente ler, mas a adorar a Deus. Corremos o risco de ler a Bíblia por ler e não adorar. Ler a Bíblia por conhecimento, e aí nós temos uma cabeça grande, mas um coração vazio. Temos conhecimento, mas não temos no coração o desejo de praticar isso, de seguir a vida de acordo com o plano bíblico. João, no capítulo 17, no versículo 17, é um texto conhecido também, você pode abrir aí junto comigo. É um texto em que nos mostra a importância de nós estarmos seguindo a Deus e seguindo a sua vontade. João, no capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte:
santifica-os na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. E é sobre essa verdade que nós devemos estar alicerçados espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É fácil? É fácil ler a Bíblia todo dia? Sim ou não? É fácil? Não. Não é fácil. Não é da nossa natureza. Não temos uma vontade inerente de ler a Bíblia. Não temos essa vontade. Essa vontade de ler a Bíblia, ela é a busca por uma orientação divina, mas ela é justamente uma luta contra a nossa natureza carnal. Contra a natureza carnal que nós todos temos. Queridos, eu sou nascido e criado no Evangelho. Já participei de muitos eventos e programações da igreja. E de vez em quando eu me pergunto, tá? Eu me pergunto. Por que que numa época mais distante conhecíamos mais e hoje, que está mais próximo à volta de Jesus, nós dedicamos menos? Por quê? Eu me pergunto, porque eu também tenho lutas assim como você também tem. E se você acredita que está chegando o fim, por que não aprendemos mais sobre o fim? Por que não aprendemos mais sobre as orientações bíblicas que estão ao nosso alcance através da Bíblia escrita? Alguns de nós têm várias Bíblias em casa. Através do nosso smartphone, através do computador, da internet. Por que não aprendemos mais? O livro Mensagens aos Jovens, a escritora Ellen White, ela diz o seguinte: o motivo, porém, de sentirdes desassossegados é não buscardes a única fonte verdadeira de felicidade. Estais sempre procurando fora de Cristo a satisfação que unicamente nele você vai encontrar. A leitura da palavra de Deus prepara o espírito para a oração. E uma das maiores razões porque tendes tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus, mediante a meditação e oração, é por vos haverdes incapacitado para essa sagrada obra, através de leituras seculares, de sem importância. Por gastarmos tempo lendo e vendo coisas que ocupam a nossa mente, nós nos desinteressamos em ler aquilo que verdadeiramente importa. E assim, o que eu gosto é normativo, defino o que eu gosto. O que eu não gosto é cultural, não serve para o meu tempo, já passou. Foi de outra era. E assim, o que nós dedicamos a Deus em primeiro lugar é aquilo que direciona os nossos sentimentos, nossos desejos, nossas ações. Todos nós devemos buscar, em primeiro lugar, colocar Deus na nossa vida, na nossa família. É fácil? Não. Temos as nossas lutas, temos os nossos empecilhos, Satanás nos bombardeia de todos os lados, com tentações, com distrações. E ele também coloca desafios ao nosso conhecimento. E coloca em nós pensamentos de que não temos condições de adorar a Deus como Deus merece, então não adianta nem adorar, não adianta nem tentar. A Bíblia nos diz que Satanás ele nos enganará com aparições de falsos cristos. Também vão aparecer falsos apóstolos que vão até mesmo desfazer aquilo que foi escrito na própria Bíblia.
Mas é interessante nós pensarmos de que falsos cristos e falsos profetas também podem se tornar os que colocam em nós pensamentos, desejos e gostos pessoais acima da palavra de Deus em nossa vida. Se você conhece alguém que te estimula a isso, abra bem os seus olhos espirituais. Talvez essa pessoa ela não esteja sendo a influência correta para a sua adoração e para a sua salvação também. Quero convidar você a lermos um texto de Isaías. O capítulo de Isaías 40 traz a nós uma advertência muito interessante para este momento em que vivemos, para a conscientização da importância da palavra de Deus e também para a ação necessária de nós que confiamos nesse Deus maravilhoso. Isaías, no capítulo 40 e no versículo 3. Vou aguardar para que todos encontrem e assim possamos ler juntos. Isaías, capítulo 40 e no versículo 3. Todos encontraram? Nos diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda e a vosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, tudo que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne verá, pois a boca do Senhor o disse. E o versículo 6, e uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a glória é como a flor do campo. E o versículo 7, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E o versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece por quantos anos? Quantos anos? Eternamente. Aqui, o profeta Isaías foi convidado, foi aclamado, dizendo, ei, por favor, aceite falar, aceite pregar. Pregar o quê? A palavra do Senhor, a palavra de Deus. E assim, preparai o caminho para Deus. Queridos irmãos, conhecimento nós já temos bastante. E o que precisarmos está ao nosso alcance. O convite de Deus para Isaías também é o convite para todos os que servem a Deus, dizendo, ei, entenda uma coisa, prepare o caminho, porque a mensagem do Senhor, ela deve ser colocada na vida de todas as pessoas. Você que sabe um pouquinho, ensine um pouquinho o que você sabe. Você que sabe um pouco mais, ensine um pouco mais do que você sabe. Mas entenda uma coisa, se algumas coisas já se acabaram, a nossa vida pode se acabar rapidamente também. Mas a palavra do Senhor, assim como a própria Bíblia diz, ela nunca vai se acabar. Nenhum i ou um tio será tirada dela. Assim como diz Mateus capítulo 5, verso 17. Porque a palavra de Deus, ela tem uma importância de transformar, de renovar a cada um dos seus filhos. Você está aqui porque um dia você foi alcançado por essa palavra. Você está assistindo a gente nesse momento porque você tem interesse também
de estar aprendendo dessa palavra. E todos nós temos a oportunidade, em liberdade, de aplicarmos esses ensinos em nossa vida, de sermos transformados por Ele e de vivermos uma vida cada vez mais próxima do que Deus espera de cada um dos seus filhos. Tem você interesse de dizer para Deus: Deus, tenho as minhas lutas, o Senhor sabe o quão pecador eu sou, mas eu preciso de aprender mais da Tua palavra, mas eu também preciso ensinar mais e viver mais do que a Tua palavra tem para me ensinar. Quantos gostariam de dizer isso para Jesus nessa manhã? Deixa eu ver as mãos. Amém? Deus seja louvado. Vamos falar com Deus agora e pedir a Ele em súplica e em oração? Vamos conversar com Deus? Senhor Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua santa casa, louvando o Teu nome e podermos aprender, através da Tua palavra, da importância da Tua palavra. Por isso, ó Deus, agradecemos ao Senhor o privilégio que temos de termos uma liberdade religiosa, mas nos ajude a aproveitar essa liberdade. Nos ajude a aproveitar essa liberdade para a Tua honra, para a Tua glória, para o crescimento da Tua obra, para a pregação do Evangelho, para a salvação das pessoas e para a nossa salvação também. Nos ajude, ó Deus, a crescer na Tua presença, honrar o Teu nome e também nos ajude a vivermos um estilo de vida que seja de acordo com o Teu plano para cada um dos Seus filhos. Pai de amor, o nosso coração, naturalmente, ele não deseja ler a Tua palavra. Satanás nos ataca com tentações e distrações para atrapalhar, para tirar o desejo mais ainda de ler da Tua palavra, de conhecer o Senhor. Por isso, ó Pai, clamo ao Senhor neste momento, que aceites, ó Deus, o nosso pedido de estarmos cada dia mais dedicando tempo para o Senhor. Nós levantamos a mão, demonstrando o nosso interesse. Por favor, ó Deus, segure a nossa mão. Toque em nós. Envie o Espírito Santo a nos convencer da verdade, da justiça, do juízo e da importância de estarmos aprendendo de Ti e tomando decisões ao Teu lado. E mostrando o Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Por isso, entrego a vida de cada um de nós aqui na igreja e também dos que nos assistem em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Deus.